Graça e paz, meus irmãos, que alegria poder estar mais uma vez gravando aqui um vídeo falando acerca de temas bíblicos ou temas atuais nos dias de hoje. E é com muita alegria que vou fazer aqui um estudo dentro da Palavra de Deus acerca de um tema que tem sido muito usado no dia de hoje, e é o tema Ninguém Explica Deus. E a pergunta é: ninguém explica Deus? Essa pergunta tem incomodado muito o meu coração, tem muitas vezes entrado em conflito com aquilo que eu já estudei na palavra, aquilo que foi revelado por meio do Espírito Santo. E eu queria trazer esse tema hoje no meu canal, para que muitas pessoas tivessem interesse de nós estudarmos juntos na palavra, para ver o que a Bíblia nos fala sobre Deus. Será que nós podemos explicar Ele? Ou será que muitas vezes as pessoas vão chegar em nós e vai pedir razão da nossa fé, vai pedir um fato, algo que comprove mesmo a existência de Deus, algo que possa afirmar com toda certeza e convicção que Deus existe. Irmãos, eu posso afirmar com toda certeza do meu coração que Deus existe. Eu posso falar para vocês. Agora muitas pessoas dizem: mas você não vai colocar no coração do ateu, daqueles que não acreditam em Deus? Você não vai colocar que Deus existe? Para eles Deus não existe. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Irmãos, as pessoas dizem. Mas o que a Bíblia diz acerca desse assunto? Nós vamos ver que em Salmos, capítulo de número 19, o salmista ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há nenhum som neles, não sai nenhuma palavra, mas contudo por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É forte a palavra de Deus. A Bíblia fala que não precisa as pessoas crerem em Deus, porque toda a terra está cheia da sua glória, do seu poder. Da boca para fora todo mundo fala o que quer, todo mundo diz em quem acredita e no que não acredita, mas a palavra diz que a glória de Deus está sobre a terra. Toda a terra revela que há um Criador, revela que há um poder nos altos céus que governa, que está no controle. E esse governo e esse poder é do Senhor nosso Deus. A existência de Deus, vamos ver se toca. A existência de Deus, quem o criou? Olha, essa pergunta é interessante. Você não consegue provar quem criou Deus. Vamos lá para a Bíblia, hein? Se Deus fosse criado, então haveria outro Deus, e assim outro e mais outro. Mas não, ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. A Bíblia fala que Ele é eterno, Ele é sempre eterno. Ele não tem um Criador, Ele é o único. Vamos ver, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 nos diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então nós não vamos procurar quem criou Deus, porque não existe um outro. Ouve Israel, ouve povos da terra, ouve todas as nações, ouve toda a terra, e saibam que o Senhor, Ele é o único Deus, não há outro, não há quem o criou, não há quem fez com que Ele viesse a existir. Ele sempre existiu. A resposta para as nossas perguntas é a Bíblia Sagrada. Ela é suficiente para que nós venhamos a crer em Deus. A Bíblia não contém tudo aquilo que nós queríamos saber, mas a Bíblia contém aquilo que nós precisamos saber. Então não vá mais além do que Deus revelou na palavra. Não tenta descobrir algo que nem a ciência, nem os homens na sua mente carnal poderá te responder. Mas vai para a Bíblia, porque Deus, Ele se explica. Deus se revela a nós daquilo que nós precisamos saber para ter uma vida justa diante dele. Mas vamos ler mais um versículo na Bíblia que se encontra lá em Romanos 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Veja bem, quem? Se Deus fosse criado, então existia alguém, mas o próprio Deus está dizendo quem foi que o criou.
Quem deu a ele sabedoria? Quem deu a ele discernimento? Quem foi? Olha só o que vai dizer o versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então o que eu posso falar diante da palavra? Deus sempre existiu. Deus é único e não há outro. Podemos ver então aí em Romanos que a palavra é profunda. Que essa palavra ela vem impactando os nossos corações e mostrando a realidade. Deus sempre existiu. Quando uma pessoa chegar até você e pedir que você explica como Deus existiu, como é que Deus surgiu na Bíblia, não fala, está falando, irmão. Não há um Criador, não há alguém que deu a ele conselho, não há alguém que discerniu, alguém que trouxe a existência a ele, porque algo que sempre existiu não é criado. Criados somos nós somos criatura, nós somos criados pelas próprias mãos desse Deus maravilhoso, mas ele, ninguém o criou. Podemos ler Deuteronômio capítulo de número 29, versículo de número 29. Olha só o que a palavra vai nos dizer. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só que interessante. Nós podemos ver que as coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas que não foram reveladas não é para o homem. Não podemos ir além daquilo que Deus deixou para nossas vidas. Nós não podemos aprofundar em coisas que não cabe a nós, que não precisa ser discutida, que não precisa muitas vezes perder noite de sono tentando achar uma resposta, uma saída. Não vamos encontrar. Então aceitamos aquilo que Deus já revelou por meio da sua palavra. E olha só que interessante, e só vai entender a palavra, só vai conhecer os propósitos de Deus verdadeiramente aqueles do qual tem o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus ninguém vai chegar ao pleno conhecimento da verdade da palavra. As pessoas podem conhecer, as pessoas podem ler, podem ver filmes e saber algumas coisas sobre Deus, mas sem a revelação do Espírito Santo, se o Espírito Santo não tirar a escama dos olhos, se o Espírito Santo não der a elas a condição de entendimento, elas não vão poder aprender verdadeiramente sobre Deus. Vão discutir, vão arrumar argumentos, vão tentar de todas as formas distorcer a palavra e cada vez mais vão cair nas suas próprias palavras. Como diz o salmista, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz aquele que não crê em Deus, Deus não existe, mas toda a terra está cheia da sua glória. Podem falar da boca para fora, mas o seu coração, a sua vida, sabe que existe um Criador, sabe que todas as coisas foram criadas e o soberano as criou. Diante dessa revelação de Deuteronômio, nós podemos explicar Deus, nós podemos estudar acerca de Deus por meio da palavra, as coisas reveladas. Então, por meio da palavra, que foi a revelação de Deus para as nossas vidas, nós podemos ver nesses versículos que nós estudamos agora há pouco, que Deus ele é eterno, que ele não tem um Criador e que ele sempre existiu. E quem é Deus? Quem é esse Deus? Deus, ele não é somente sempre eterno. Ele não somente sempre existiu, mas ele também ele é Espírito. João capítulo de número 4, versículo 24. Vamos ler. João capítulo de número 4, versículo de número 24 nos diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então podemos ver aí os atributos de Deus, quem Ele é. Deus é Espírito e Ele quer que nós seres humanos nos apresentamos diante dEle em louvor e adoração, em espírito e em verdade. O que significa isso, irmão? Não é de qualquer jeito, tem que vir lá do profundo do coração. O louvor a Deus não é somente aquele louvor que sai pelos lábios, mas é uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de santificação ao Senhor, uma vida verdadeiramente diante da presença dEle. Esse é o maior louvor que um homem pode dar a Deus, é colocar a sua vida diante dEle, é verdadeiramente louvá-lo não somente com os lábios, mas com todo o seu coração e o seu proceder diante da sociedade. Então Deus, Ele é Espírito. Deus também, Ele é imutável. Vamos ver Malaquias capítulo de número 3, versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só que interessante, Deus é imutável, Ele não muda. Porque se Ele mudasse, nós estaríamos fulminados no dia de hoje. Toda a raça humana já teriam sido destruídas, porque nós somos sempre inclinados para a natureza pecaminosa, porque nós, cada dia mais, nós vemos desobedecendo a Deus e entristecendo a Deus diariamente. Vamos estar lendo aqui em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Olha só, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós podemos ver aqui mais atributos de Deus. Ele é imutável, Ele não mente, Ele não muda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia também nos diz que Ele é eterno, como nós já vimos, que Deus Ele é criador de todas as coisas, Ele habita a eternidade. Deus Ele é eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10 diz: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Deus, Ele é eterno, irmão. Ele é eterno. E o seu poder subsiste por geração em geração. Passa-se os reis, passa-se as gerações e gerações, mas o Senhor continua o mesmo. Ele sempre vai ser o mesmo, Ele sempre será eterno. A palavra também nos diz que Ele é o Criador. Gênesis capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha só que interessante. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º Ele descansou. Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos ver também Isaías capítulo de número 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só que tremenda a palavra do Senhor, que Deus, Ele é o Criador. Podemos ver nesse texto que Deus, Ele formou todas as coisas, Ele criou todas as coisas, e tudo está sob o seu poder e sobre o seu governo. Agora a Bíblia nos diz que Deus Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Onipotente porque Ele é poderoso. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é onipresente porque Ele está em toda parte, em todo momento, todo instante. Ele está em todos os lugares. A Bíblia nos fala no Salmo 139 que Deus sonda os nossos corações, que Deus conhece a nossa vida antes mesmo de nós nascermos. Ele já sabia quem nós éramos. O salmista ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Olha só que interessante. Podemos ver nesse salmo a grandeza, a onipotência, a onisciência do Senhor. Deus Ele é soberano, Ele sabe o que se passa na terra, Ele sabe o que acontece nas nossas vidas, Ele tem as nossas vidas na palma da sua mão, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Não adianta tentarmos fugir de Deus. De Deus não se esconde, de Deus não se zomba, e de Deus não deve blasfemar a terra. Pelo contrário, que toda a terra glorifique o santo nome dele. E para encerrarmos, Deus é grande. Isaías capítulo de número 40, versículo do 12 ao 18. A majestade do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento?
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante contareis como ele? Irmãos, por que eu não peguei esse texto e coloquei junto com o de Romanos 11, 33 ao 36, no qual fala sobre uma pergunta, quem criou, quem deu entendimento para falar sobre a existência de Deus? Porque eu escolhi esse texto para falar da grandeza de Deus. Ele não é somente sempiterno, mas ele é grande. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Isso está para mostrar. Quem mediu na concha significa que quem tem todo o poder. Quem tem toda a autoridade. Quem é grande para fazer isso? Aqui está falando que ele mediu o céu a palmo. Deus, ele é poderoso. Ele é grande. Quem? Aqui está comparando alguém. Quem na sua grandeza, na sua majestade, qual o reino, qual a riqueza dessa terra pode se comparar a um Deus que é grande, que é poderoso e que está sobre todos? E aqui vai falar com quem ele tomou conselho, e vai falar, vai fazer pergunta, e nós vamos ver que na terra ninguém há semelhante ao Senhor, nem nos céus não há ninguém semelhante ao Senhor. E nós vemos aqui os atributos dele. Ele é grande, ele é imutável, ele é sempre eterno, ele é poderoso, ele é infinito, ele é amor, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é Deus, ele é grande. Deus está se explicando por meio da sua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para correção, para repreensão, para que o homem de Deus ele permaneça firme na verdade, e esteja pronto para cumprir a boa obra do Senhor na vida dele. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós temos a explicação necessária para ter uma vida justa diante de Deus. Ai daqueles que usam temas como esse para, muitas das vezes, não dar razão da fé àqueles do quanto pedem. Quantas pessoas que vão tentando achar uma resposta para suas perguntas, e o que a pessoa diz? Ninguém discute religião, ninguém explica Deus, não podemos debater a palavra de Deus. Irmãos, Jesus ele contendia com os fariseus, com os escribas. Jesus ensinava no templo e discordava daquilo que eles faziam, que eles falavam. Jesus ensinou os discípulos a pregar o evangelho verdadeiro. Nós podemos dizer que nós vamos achar pessoas que têm uma fé diferente. Nós precisamos abrir os olhos dela e falar a verdade, ainda que elas tentam com argumentos, com texto, tentar distorcer a verdade. Nós precisamos trabalhar um pouco a mente dela. Não estou dizendo para você discutir, para você gritar com ela, para você ser melhor que ela. Pelo contrário, a Bíblia diz para nós instruirmos aquele que não tem sabedoria com amor. Nós precisamos disso. Precisamos sim explicar Deus ao mundo. Precisamos sim dizer que Deus se explica na sua palavra, que Ele é o Criador e sustentador do universo, que Ele sempre existiu, e não há força maior do que Ele na terra, e jamais haverá. Não se omita daquilo que Deus preparou para você, para aquilo que Deus te chamou, para que você pudesse fazer. Esse é o Deus soberano, o Deus que está acima de todo conhecimento terrestre, de todo pensamento humano. Um Deus que a Ele seja a honra, a glória e o poder. Mas nós que temos a revelação do Espírito Santo, nós explicamos Deus. Graça e paz. Até o próximo estudo.